Muito boa noite, turma. Vamos dar início a mais uma aula de resolução de questões objetivas do teste da posse, direito civil processual civil. Em direito civil, os temas foram bem variados, né? Mas, assim, acho que foram duas questões sobre contrato de seguro, outra direitos reais, um pouco de partilha. Processual civil, cobrei um pouco de juizado especial. O juizado especial vai cair na prova do TJ Paraná, é uma lei que vez ou outra também. Por mais que no TJ Paraná é porque cai de forma separada, né? Vão ter uma ou duas questões lá de juizado especial, mas em toda prova de processo civil é capaz de aparecer. Trouxe aí uma questão de processo coletivo. Um processo coletivo é uma abordagem. Aqui tem uma abordagem que poderia cair tranquilamente na prova de magistratura, de defensoria, não seria algo restrito ao Ministério Público, não, sabe? É uma questão de processo coletivo bem tranquila. Um pouco de suspensão de segurança, nunca mais caiu uma questão boa assim de suspensão de segurança. Suspensão de segurança é um tema muito recorrente, uma mandado de segurança e um antiprocedimento especial. Enfim, bem variada a lista hoje. Muita jurisprudência. Quem respondeu sentiu que é jurisprudência na veia, sabe, Ivana? Alguma jurisprudência até um tanto consolidada, um pouco de jurisprudência recente também, Aline. Jurisprudência recente é importante, né? Prova CESP aí vindo. Enfim, bora lá. Vamos para a resolução da nossa lista de hoje. E alguém quer se candidatar a ler a primeira questão? Ângela, pode ser? Sobre o contrato de seguro, assinale a alternativa correta. É abusiva a cláusula dos contratos de seguro que preveja que a seguradora de veículos, nos casos de perda total ou de furto do bem, indenize o segurado pelo valor de mercado na data do sinistro. Certo. Vamos fazer a leitura completa, Ângela. Tá. Porque tá um pouco misto assim os temas. Tá. O atraso no pagamento de prestação do prêmio de seguro importa em desfazimento automático do contrato. O pedido do pagamento de indenização à seguradora interrompe o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Letra D. No seguro de automóvel, é lícita a cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária quando comprovado pela seguradora que o veículo sinistrado foi conduzida por pessoa embriagada ou drogada. Certo. E, no contrato de seguro que possui cláusula de cobertura para furto ou roubo, há também o dever de indenizar. No contrato de seguro que possui cláusula de cobertura para furto ou roubo, há também o dever de indenizar em casos de estelionato ou de apropriação indébita. Obrigado, Ângela. Coloquei a enquete aqui do lado, vocês podem marcar a resposta que vocês marcaram. Vou dar aí 30 segundinhos para marcarem. Não é? Quando o tio dela aperta, não é? Ele morre. Estão visualizando? Ótimo. Começaram a marcar. Tem divergência já. É bom quando acontece isso. Vocês sabem, né? Onde é que marca? Tem um triângulo, um quadrado e uma bolinha no canto direito. Aí, quando você clica, tem as enquetes ativas, só botar lá. Maravilha. Então, a gente avaliou nessa questão, Ângela, sobre contrato de seguro todos eles, na realidade, são entendimentos jurisprudenciais. Peguei diversos entendimentos jurisprudenciais diferentes a respeito de contrato de seguro, Yasmin, e trabalhei com vocês nessa questão. Pelo que eu estou vendo, foi relativamente tranquila. Na assertiva A, que falava sobre a abusividade da cláusula dos contratos de seguro que estabelecessem a data, a indenização no valor de mercado na data de sinistro, é um julgado do STJ. Existem dois parâmetros possíveis, Johanna. A indenização ela pode ser calculada no valor médio do mercado do bem da data do sinistro ou da liquidação do sinistro. Qual a diferença de um dos dois, dessas duas hipóteses? A data do sinistro, Aline, é quando de fato houve o acidente.
o carro, o veículo foi perdido, foi roubado, foi queimado, deu perda total, enfim. É quando houve o sinistro, houve o acidente, houve a perda do bem. E a data de liquidação do sinistro, Ivana, é quando efetivamente vai ser pago o valor, a importância ao segurado, né? O que ocorre nessa situação, Vanessa? Há um certo lapso temporal entre a data do sinistro em si até a liquidação do sinistro, até o efetivo pagamento. E o que é que nós sabemos, Johanna? Nós sabemos que há uma tendência natural de, com o tempo, haver uma depreciação do valor do mercado imóvel. A tabela FIPE, que é a tabela que estabelece o valor médio do veículo, ela vai se deteriorando com o tempo. Então, a discussão da Ayane, que chegou na jurisprudência no STJ foi a seguinte: STJ, qual das duas cláusulas é válida? É válido o contrato de seguro estabelecer que vai me pagar o valor do bem, do automóvel, levando-se em consideração o dia da liquidação? Foi isso que chegou lá, foi essa discussão que chegou. E o STJ concluiu que pagar no dia da liquidação é abusivo. O correto é levar em consideração, Ângela, o dia em que efetivamente ocorreu o sinistro. A data do sinistro é que tem que ser o parâmetro. Vejam só. Se der controvérsia, o ponto 1 desse julgado, em saber se deve ser o valor apurado da data de sinistro ou do efetivo dia do pagamento. E a conclusão foi, item 4, é abusiva a cláusula contratual de seguro de automóvel, que impõe o cálculo de indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, ou seja, na data do pagamento. Se a cláusula estabelecer que vai levar em consideração o valor do dia do pagamento, é abusiva. Por quê? Porque ela onera desproporcionalmente o segurado, colocando numa situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Então, qual é a cláusula correta? A cláusula correta, adequada, é quando leva em consideração o dia do sinistro. E a questão falava exatamente disso, né? Do dia do sinistro. Então, a letra A está correta. A gente não marca, porque a questão está pedindo. A questão está... não! Ela tá errada, porque ela está falando que é abusiva. E não é abusiva. Então, o item está errado, porque aqui está certo, que ele fala valor de mercado na data do sinistro. Se a data de sinistro não é abusiva, é válida. Seria abusiva se fosse o valor de mercado na data da liquidação do sinistro. Tá bom, Ivana? Conseguiram compreender a distinção para a gente nunca mais esquecer, né? E por que isso? Só porque do dia de sinistro até o dia da liquidação há uma desvalorização e o consumidor, o segurado, iria acabar perdendo dinheiro nesse aspecto. No item B, a questão traz, Marília, que o simples atraso importa o desfazimento. E o STJ entende assim? Não. O STJ não entende assim. Veja esse julgado de 2018. O simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não induz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente. Então, são diversos casos interessantes a respeito disso, Vanessa, que chegaram no STJ. Eu lembro de um caso que era um seguro de vida e a pessoa deixou de pagar justamente porque morreu. E a família não tinha... Eu não lembro o número desse julgado, mas eu cheguei a estudar. Foi um caso bem, bem curioso. E a família nem sabia da existência desse seguro. Aí, quando foram pleitear, disseram que o seguro estava cancelado, mas deixaram de pagar porque havia morte. No final, o STJ mandou pagar o prêmio de seguro, né? É um caso bem, bem interessante. Por quê? Porque se exige, Ângela, pelo próprio princípio da boa-fé, né? Essa prévia constituição em mora. Súmula 616 do STJ. Qual é o teor da súmula, Yasmin? Tu tem ela fácil? Pode ler. A indenização securitária devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio,
por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Maravilha. O entendimento ficou tão forte na jurisprudência que eles simularam. É uma súmula recente, não é? 2020 ela? Né? 2019, eu acho. 18. 18? Também é 2018? Ah, tá. Justamente por isso que os precedentes sumiram, porque quando ficou simulado, né? Por isso que o meu último julgado que eu achei mais recente foi 2018. Mas, enfim, entendimento simulado. Pode até registrar isso, súmula 616 do STJ. Então, a gente não marca a letra B também, a Luara. Item C. No item C, fala que o pagamento, algumas pessoas marcaram o item C, que eu vi aqui. Fala que interrompe, não interrompe, entendimento simulado do STJ também. Há a suspensão do prazo prescricional. Até porque a interrupção também, né, gente? A interrupção é uma vez só, interrompe zero prazo. A suspensão não, de fato, o prazo fica sobrestado, fica suspenso por um determinado período e volta a correr. Eu trouxe ainda um plus jurisprudencial, Ivana, para lembrar vocês que o pedido de reconsideração na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. Então, é assim, houve um pedido administrativo. Na hora que formula o pedido administrativo, Ângela, junto à seguradora, suspende o prazo prescricional. A seguradora decidiu, volta a correr o prazo prescricional. Eu interpus um pedido de reconsideração na via administrativa. Esse pedido de reconsideração não tem efeito nenhum sobre o prazo prescricional. Não prolonga a suspensão. Tá bom, Clarissa? Certo. Então, e letra C também está errada, porque não interrompe, apenas suspende. Item D, que a maioria marcou, e de fato é o nosso gabarito, e a Ana. No item D, fala que no seguro de automóvel é lícita a cláusula contratual em que prevê a exclusão da cobertura securitária, quando comprovado pela seguradora que o veículo sinistrado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada. Vejam só, é sempre importante a gente fazer uma distinção que consta aqui no julgado, nesse item 4, de duas questões diferentes. Se é o seguro de pessoa e de dano, ou o seguro de dano que acoberta um veículo. Essa assertiva, de fato, Ângela, está correta. É o nosso gabarito. Por quê? Porque está tratando de seguro de automóvel. Se fosse seguro de vida, não. Até mesmo a questão do suicídio, que é cobertado pelo seguro de vida. Tem um lapso, no qual o seguro não é válido, 2 anos, um critério o quê? Um critério meramente objetivo, Marília. Um critério objetivo que o legislador estabeleceu, a jurisprudência endossou e preservou esse prazo de 2 anos. Mas a questão, então, assim, alguém está dirigindo embriagado, totalmente embriagado, fica comprovado que o acidente se deu, Aline, totalmente por sua culpa, por conta da sua embriaguez. Isso, Angela, a súmula 620 já está falando de seguro de vida. Acho que eu até trouxe. Não trouxe. Por que eu não trouxe essas súmulas? Eu trouxe acho que na questão seguinte, eu trouxe uma súmula da STJ. Certo, mas aí a pessoa morre. A pessoa morre. Se a pessoa morrer, e tanto ela quanto o carro tiverem seguro, o seguro do carro não vai ser pago, ou pode ser atenuado o valor do prêmio, e o seguro de vida deve ser pago. A Johanna falou que leu que no seguro de vida tem um permanente contínuo agravamento do risco, o que é tolerado nesse tipo de seguro. Perfeito, perfeito, Johanna. Vem a somar na mesma linha que a gente está pontuando aqui. Tranquilo, então? Jurisprudência pacífica nesse aspecto. Só lembrem sempre de distinguir as duas situações, Ângela. Seguro de vida e seguro de automóvel, de dano de pessoa. Aline, pode falar. Não, então só para ficar claro na minha cabeça, então se for seguro de vida e a pessoa estiver drogada ou embriagada e deu um acidente, daí o seguro de vida vai ser pago. Vai ser pago. E o do automóvel, não. O automóvel, não. Veja só, se a própria pessoa tirar deliberadamente a sua vida, ou seja, se ela se suicidar, vai haver direito de pagamento de seguro de vida após os 2 anos, né? Após os 2 anos. Uma situação que não haveria isso, Aline, é assim,
ela se drogou para se suicidar dentro dos 2 anos. Não haveria pagamento de seguro de vida, entendeu? A gente junta, faz essa leitura sistemática. Tranquilo? Tranquilo, entendi. Obrigada. Nada. Questão totalmente jurisprudencial, bem tranquila, né? Maravilha. Gostei de ver que muita gente acertou. E agora a gente chega na questão 2, ainda sobre seguro. E a Hanna gostou da questão, vou deixar ela ler o caso concreto, então. Ô, Ian, faltou a letra E ainda. Eu comentei, não? Do Ah, rolo não! curto, não. Eu cheguei nela e não comentei. Porque é Obrigado, tão Ângela. interessante Desculpa. esse negócio aqui, esse item. É verdade. É o seguinte, Ângela, também a jurisprudência é muito consolidada do STJ nesse aspecto de que não se pode fazer uma ampliação, uma leitura ampliativa das hipóteses de pagamento de seguro. Então, o item está errado. Se é furto ou roubo, vai ficar nessas 2 hipóteses, de furto ou roubo. Quando vai para estelionato, apropriação indébita, seria uma ampliação da cobertura securitária que não é permitida ser feita. Veja só como a jurisprudência do STJ trata. Se o contrato de seguro de veículo prevê a cobertura securitária apenas para furto e roubo, descabe a ampliação para cobrir a perda do veículo por apropriação indébita. Qualquer outra também fica proibida nesse caso. Há muito disso em seguro de celular, né? Em seguro de celular, eles costumam colocar as cláusulas apenas de roubo, não permitindo de furto. Já discutiu muito, mas consideram válida colocar apenas o roubo. Para o meu iPhone, agora quando fui trocar, eu encontrei um seguro, não é merchan, viu? Mas encontrei um seguro que cobre também furto simples. Eles consideram até, Ângela, alguns contratos, o furto qualificado, se tiver algum rompimento, né? Eles consideram na cobertura também, mas o furto simples, não. Aí encontrei um seguro, quem quiser depois eu falo qual é o seguro, mas é bem bacana ele, achei super tecnológica a plataforma, muito boa de acompanhar, que cobre o furto simples. Oi, Ian, mas eu li um julgado que também cobre o furto qualificado e cobre também. Na realidade, eu estava estudando acho que umas 2 semanas a respeito de estelionato, e aí tinha um julgado que não cobre estelionato, não cobre apropriação indébita. Cobre furto simples, cobre o qualificado e cobre extorsão. Tem julgado que cobre extorsão. Legal. Porque diz que o roubo e a extorsão são muito semelhantes. Sim. Tem uma jurisprudência em tese de consumidor, acho que na última edição, que fala sobre o furto qualificado. Que fala que... Ian? Cadê o Ian? Oi, estou ouvindo. Ah, tá. Pode falar. Que fala que é abusiva o contrato de seguro que cubra apenas furto qualificado e que não esclareça o que é para o consumidor o furto qualificado. Eu já me senti lesado disso, sabia? Porque já foi um caso concreto que aconteceu com minha mãe, na realidade. A gente contratou um seguro da iPhone dela, ela viajou para Gramado, toda feliz. Aí, quando chegou lá, no primeiro dia, pausou para tomar café, a bolsa dela foi roubada. Foi um furto simples, porque, enfim, ela deixou na mesa e quando viu, não estava mais lá, né? E a gente foi tentar acionar o seguro, e quando acionou o seguro, não, a gente só cobre furto qualificado, nesse caso, foi um furto simples. E de fato, existe a jurisprudência nesse sentido, porque viola o quê, Yasmin? Viola o dever de informação, né? Viola o dever de informação. Mas aqui, a Ângela está certa. Extorsão e roubo, basicamente, são os comandos que são dados. Esse julgado da extorsão muito, muito interessante. Vou até pesquisar depois ele, Ângela. Posso jogar lá no grupo também para vocês. Mas aqui, na questão, estelionato e apropriação indébita. Estelionato e apropriação indébita é bem diferente de furto e roubo, né? Então, de fato, essa jurisprudência aqui também, ela permanece incólume. Tá? O item tá errado. Maravilha? Mas questão boa. Aí, vocês reclamam e a maioria acertou. Gostei de ver. Vamos para a questão 2, então. Jurisprudência também. Johanna, por favor, faça a leitura. Severo celebrou, em 2008, contrato de seguro de vida com o Banco X,
sem indicar expressamente quem seriam os beneficiários do prêmio. Nesse contrato, havia cláusula prevendo que, na ausência de estipulação expressa dos beneficiários, o prêmio será pago integralmente ao cônjuge do segurado. Severo faleceu em 2010 em um acidente e o prêmio do seguro foi integralmente pago a Minerva, com quem era casado civilmente, mas não convivia mais maritalmente. Rony, filho extraconjugal de Severo com Dolores, em 2021, ao completar 18 anos, ingressou com ação no juízo cível em face do Banco X, pleiteando o recebimento de parte do prêmio por ser herdeiro do segurado. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. Item A. Maravilha. A ação Pode de ler. Rony deve ser julgada improcedente em razão da prescrição? B. O prazo prescricional do pleito de Rony é de 3 anos? C. Antes de completar 18 anos, não corria a prescrição em desfavor de Rony? D. Apesar de a ação de Rony não estar prescrita, deve ser julgada improcedente, tendo em vista a cláusula contratual do seguro? E. O pedido de Rony deve ser julgado procedente? Obrigado, Johanna. Muito, muito obrigado. Marquem aí a resposta de vocês. Vocês que acompanham o informativo até melhor do que eu, foi veiculado informativo isso? Não, né? Acho que não, né? Porque eu achei pescando, sabe? Eu vou na jurisprudência da STJ e fico procurando tema para elaborar a questão. Aí eu encontrei esse julgado e achei esse julgado muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Mas eu fiquei super na dúvida aqui, em duas questões aqui. Tem dúvida em quais, Ângela? Eu fiquei em dúvida entre a B, que fala que é 3 anos, por causa do artigo 206, parágrafo 3º, 9, Aham. e a E, que o pedido de Rony deve ser julgado procedente. É? E essa cláusula, ela não é válida não, Ângela? Então, daí por isso que eu não marquei a E, que eu marquei a B, porque eu falei, porque tá lá no contrato, entendeu? Ainda que não estava, tinha uma cláusula, ele não tinha especificado, daí por isso eu marquei a letra B. Yasmin concorda com a Ângela? Mas eu fiquei na dúvida. Concorda? Tá. Alguém pensa diferente? Oi, Mas Aline. eles tinham deixado de conviver maritalmente, né? Né? Na Mas verdade. mesmo assim, aí o julgado falava que tinha que ser 50% para o descendente e 50% para ela. E daí tem o julgado que fala que tem que dividir entre a ex-mulher lá, porque não está separado judicialmente, e a companheira. Ê, confusão boa. Bora lá, vamos resolver a questão Eu agora. achei que a cláusula era inválida porque eles são herdeiros necessários. Então, por mais que esteja escrito isso no contrato, tem que respeitar a... Como que fala? A legítima? A legítima. Isso. Será que isso tem a ver com legítima? Bora ver. Essa primeira parte da fundamentação da Marília foi excelente. Herdeiro necessário. O menino é herdeiro necessário. Mas tem a ver com a legítima? Não. Vamos lá. Essa situação concreta chegou no STJ e o STJ entendeu que a discussão é em torno da interpretação do artigo 792 do Código Civil. O que fala o 792 do Código Civil? Na falta de indicação da pessoa beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Parágrafo único, na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários que provarem que a morte segurada os privou dos meios necessários à subsistência. O STJ discutiu, nesse caso, Yasmin, se esse artigo ele prevalece em relação à redação daquela cláusula contratual que foi prevista nesse contrato de seguro. E a conclusão foi positiva. Então, nesse caso específico, deve ser afastada a cláusula contratual, essa cláusula é nula, e deve prevalecer a redação do artigo 792 caput do Código Civil.
Ponto 3. Precedente jurisprudencial específico da terceira turma do STJ, no sentido de que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa, beneficiário, que foi o que ocorreu no caso, a questão deixou bem claro, né, que ele não indicou quem ele queria que fosse beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a ordem legal de vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente ou companheiro, desde que comprovado nessa última hipótese a união estável. Então, de fato, havia uma separação judicial, havia uma separação de fato, mas não havia separação judicial. Então, ela realmente tem metade, tem direito à metade, e o filho teria direito à outra metade pela cláusula C nula. Aprofundando um pouco mais, não corria de fato a prescrição, não corre de fato a prescrição contra os incapazes, absolutamente incapazes. Então, até os 16 anos apenas, né, não correu prescrição em face dele. A questão fala que em 2021 ele completou 18 anos. Então, só tinha 2 anos correndo prazo prescricional. De toda forma, Ângela, não é trienal a prescrição. A prescrição, nesse caso, é decenal. Veja só, o 206, parágrafo 3º, 9º do Código Civil, diz que prescreve em 3 anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. É do seguro obrigatório. Aqui se trata de seguro obrigatório? Não. Foi um seguro voluntário que ele contratou. Então, artigo 205, prescrição decenal. Ângela, escreveu alguma coisa? O Ian, você tinha perguntado, não é exatamente o julgado que você colocou ali. Então, esse que você colocou, eu não sei se saiu em informativo, mas tem um que é praticamente a mesma coisa que saiu nesse informativo 566 do STJ. Um pouco antigo já, né? Bem parecido. Nesse caso aqui, Johanna, eles até discutiram a questão que vai além. Porque quem entrou, a ação foi ajuizada tanto pelo filho, quanto por essa mulher, a mãe dessa criança, que alegando que eles viviam em união estável. Mas só que não ficou comprovado que havia essa união estável. Na realidade, ele não era um juízo competente para, naquele processo, decidir se eles viviam ou não, se havia ou não união estável. Então, em razão disso, ela já foi rejeitada logo de cara. E a jurisprudência das cortes superiores está bem firme, né, em não aceitar uma união estável concomitante ao casamento legítimo. Então, para fins de guarda, ou para fins de pensão, de previdência, para tudo isso eles têm rechaçado a possibilidade de o reconhecimento, né, de união estável simultânea ao casamento. Maravilha. Alguma dúvida da questão 2? Tranquilo? Professor, só para ficar claro, aqui metade vai ser do herdeiro necessário, do filho, e a outra metade fica para a esposa mesmo. Para a esposa, já que eles não eram separados judicialmente, Johanna. E a letra da lei prevê isso, né? Prevê separação judicial. Maravilha. 206, parágrafo 1º, 2... Ian, mas esse julgado que eu te falei, ele falou na divisão para as duas, entendeu? Que não era... É que no caso aqui não era... Já era separado de fato e depois de muito tempo foi conviver com a outra. Não, então é outra coisa, é diferente. É outra situação, né? Não é simultâneo. Tá. Marília perguntou 206, parágrafo 1º, 2. Pode fazer a leitura, Marília, para mim? Prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele, contado o prazo. Aí tem 2 hipóteses. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado. Então, aqui é só no caso de acidente? Tem uma distinção, de fato. Estou entendendo qual a hipótese que você está mencionando. E eu tinha até feito uma anotação a respeito dessa distinção. E a B é mais difícil de diferenciar desse caso. Quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão. Que aí, demais seguros, eu não sei qual que vai entrar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Prescreve em 1 ano.
Foi essa que eu fiquei em dúvida, a pretensão do beneficiário contra... Não, mas essa situação do parágrafo primeiro é outra situação, né? É totalmente distinta. Ô, Ian, o que é esse seguro de responsabilidade civil obrigatório? DPVAT, por exemplo. Ah, tá. Não, beleza. DPVAT. Beleza? Eu vou estudar essa situação do parágrafo primeiro, Marília, que eu tenho ela anotada, eu já estudei essa situação específica, mas não é esse caso, é um caso mais específico, esse primeiro e segundo, quando ele vai ocorrer. Sim, acho que estou lembrando mais ou menos essa situação. Bora lá, deixa eu ver se eu consigo articular a ideia. Aqui, não vou conseguir totalmente, mas é quando já a demanda, assim, já houve, na letra A, é exatamente essa hipótese. É a hipótese em que o segurado já pagou para quem ele eventualmente causou um dano, e aí é como se fosse já quase uma ação regressiva. Não é propriamente uma ação regressiva, mas já ele cobrando em razão disso, entendeu? Já houve já houve o pagamento diretamente para a pessoa. Mas eu vou pegar especificamente essa situação e vou explicar lá no grupo para vocês qual é essa do parágrafo primeiro 2. Mas Tá. de fato não é esse. Eu posso anotar no 205, o seguro de vida, como uma regra geral, ele entra aqui, né? Seguro de vida. Não, veja só. Veja só, a gente não está tratando especificamente do seguro de vida, Marília. A gente está tratando de uma hipótese mais específica. A gente está tratando de um beneficiário que não é administração à lite também não, Vanessa. É outra situação. Uma situação em que ele nem era segurado propriamente. Ele não constava do título de seguro, não constava do contrato com beneficiário. É por isso que a gente está se distinguindo aqui. É um seguro voluntário em que ele não era um beneficiário expresso, não estava constante no contrato, e justamente para ele não constar do contrato, é que vai incidir nesse prazo prescricional de 10 anos. Por exemplo, não dava nem para enquadrar ele no parágrafo 5º, cobrança de dívida líquida e certa constrangimento público ou particular, porque o nome dele não constava com beneficiário. Aqui é uma cobrança de quem, em tese, não era nem beneficiário, entendeu? E foi só judicialmente que foi reconhecido como beneficiário. Por isso que recai no 10, no prazo decenal. Oi, Ângela. Oi, Ian, esse 206, parágrafo 2º-A, eu acho que uma professora tinha falado isso na escola. E assim, quando fala para o segurado esse prazo de 1 ano, ela falou, sempre lembrem disso. Seguro responsabilidade civil, quer dizer que houve um ilícito por parte de alguém. Então, a seguradora vai ter que indenizar por aquele ilícito que o segurado cometeu, esse terceiro. E é esse o direito de regresso. Porque aqui eu nem fiquei na dúvida, porque eu estava com a história do ilícito. Aí eu fiquei na dúvida desse 206, porque você acredita que eu não sabia que quando fala esse seguro de responsabilidade civil obrigatório, que era só o DPVAT, que era outra coisa, agora nunca mais eu erro. Mas pronto. Porque diz que esse A fala que, responsabilidade, seguro de responsabilidade civil. O seguro que eu contrato para que, se eu colidir com o carro de alguém e causar um dano a esse terceiro, o seguro vai pagar para ele. É essa hipótese mesmo. É isso mesmo. A responsabilidade civil é quando realmente há um dano a um terceiro. Você está certíssimo. Está certíssimo. Mas tem uma forma de distinguir ainda melhor. Você foi precisa, mas é uma forma ainda de distinguir ainda melhor. Oi, Marília, pode perguntar. Eu estava querendo dizer assim, já que o 206, parágrafo 1º, ele tem esse ilícito, e no 206, parágrafo 3º, inciso 9º, é só o obrigatório DPVAT, como não tem outra hipótese de seguro, toda vez que tratar de seguro de vida, vai cair no 205, porque ela não entra em nenhuma dessas duas hipóteses específicas. De forma subsidiária. A gente só tem que analisar se... Eu tenho que analisar com calma como é que está a jurisprudência do STJ sobre isso, Marília, porque há outras possibilidades. Eles podem, talvez,
são hipóteses possíveis. Ou o ressarcimento de enriquecimento sem causa, não sei se chegou a encaixar nisso, ou na hipótese do quinto primeiro, aliás, dívida constante de instrumento público ou particular. Então, deixa eu só eliminar essas duas hipóteses e ver se ele realmente está recaindo sempre na regra dos 10 anos. Eu vou fazer essa pesquisa na jurisprudência. Mas, nesse caso concreto, é bem claro que é os 10 anos. Eu só preciso verificar se ele não está encaixando no contrato de seguro e nenhuma das outras duas modalidades. Tá bom? Mari? Acho que travou ela para mim. Mas... Tá bom, obrigada. Tá, beleza. Vanessa, pode falar. Então, Ian, aí você poderia repetir para mim essa diferença que até a Ângela estava comentando com relação ao artigo 206, parágrafo 1º? Porque... A 206, parágrafo 1º, 2, do inciso 2, é que eu pedi para vocês, para eu pesquisar e gravar um áudio explicando melhor para vocês, para não falar bobeira aqui. Sim, mas não Tá foi bom, isso que a Vanessa? Ângela estava explicando sobre essa situação? O que ela achava a respeito disso, que ela entendeu como diferença em relação ao 206, parágrafo 3º? A hipótese que ela está citando, Vanessa, é quando há um cometimento de ilícito. Bora lá. Você contrata o seguro do seu carro e lá está previsto que vai cobrir até R$5.000 se você causar dano a um terceiro. Você foi lá, causou esse dano a um terceiro e você acabou pagando o conserto, você diretamente. Essa hipótese do inciso 2A vai falar desse caso específico, onde já há um terceiro prejudicado e está cobrando em relação porque você já desembolsou esse dinheiro. É como se fosse para você ressarcir isso, entendeu? Mas eu estou pedindo só para eu estudar um pouco melhor esse artigo e explicar para vocês a diferença dos dois itens. Mas seria basicamente essa hipótese, né, Ângela? Não é isso que é. Houve um ilícito e aí você já pagou e há que haver esse reembolso. Beleza? Ô, Ian, mas e esse artigo aí, que agora que eu estou pensando aqui, o 205, que é o prazo decenal de prescrição, é porque não está claro que foi um entendimento jurisprudencial que encaixou o herdeiro aí para dividir a herança, certo? Mas, assim, se você for pensar, tem lógica, porque decorre de um contrato. Sim, sim. Né? Que aqui o artigo 205 fala disso, a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não haja fixado prazo menor, daí que é entendimento já dos tribunais também, que quando decorre de contrato e inadimplemento decorrente de contrato, né? De contrato recai na regra dos 10 anos, maravilha, certíssimo, Ângela. O que muito provavelmente já responde a pergunta da Marília, que deve ser realmente o prazo decenal em regra que eles adotam para o contrato de seguro de vida. Deve ser realmente isso. Vamos para a questão 3, então. Tranquilo? Clarissa está ok, Daiane está ok, todo mundo bem? Então, a resposta correta é a letra E, que deve ser julgado procedente. A resposta correta é a letra E, deve ser julgado procedente. Na letra A está errada, porque não há prescrição. A letra B está errada, porque o prazo prescricional não é de 3 anos, é de 10. Na letra C, antes de completar 18 anos, não corria prescrição, corria. A partir de 16 já está correndo o prazo prescricional. A prescrição só não corre em face dos absolutamente incapazes. E na letra D, a jurisprudência do STJ disse que tem que ser julgada procedente, porque a cláusula é inválida. Beleza? Vamos para a questão 3? Oi. Tu disponibiliza esse material para a gente que tem a Sim. jurisprudência? Porque eu tava tirando print nem doido aqui. Não, não precisa tirar print, não. Eu vou pegar esse material, eu converto em PDF e mando para vocês, tá bom? Vamos responder a questão 3. Vamos para direitos reais, sair de seguro para ver se as coisas ficam mais tranquilas. A Aline, pode ler para a gente? Posso ler sim. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito das coisas, é correto afirmar que os herdeiros possuem legitimidade ativa para atuarem diretamente em juízo em ações de direito real, enquanto não aberto o inventário, por aplicação do princípio de Saizine.
Certo. B. O contrato de promessa de compra e venda não constitui justo título apto a ensejar a aquisição de propriedade por uso capião. C. A citação na ação possessória julgada improcedente interrompe o prazo para aquisição da propriedade por uso capião. D. Apesar de uso capião ser forma de aquisição originária da propriedade, permanecem os ônus reais que gravavam o imóvel antes da sua declaração. E. A inexistência de registro imobiliário de imóvel objeto de ação de uso capião induz presunção de que o bem seja público. Terras devolutas. Obrigado, Aline. Nada. Podem marcar as assertivas de vocês, a resposta. Estava boa essa questão. Totalmente jurisprudencial também. 3 letras diferentes já foram marcadas, né? Quando a questão é... Mas a maioria tá acertando. Vamos começar pela letra E, que foi marcada. Na letra E, está falando que a inexistência do registro, ela induz o quê? Uma presunção de que o bem é público. Ou seja, se não está registrado, então o bem é público. É isso? Não, Aline. O STJ não entende assim. O STJ trouxe uma jurisprudência de 2018 para vocês, que fala a inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de uso capião não induz presunção de que o imóvel seja público, cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Então, é justamente o inverso, certo? Não induz essa presunção e o Estado é que tem que provar que aquilo se trata de terra devoluta. Aline, pode falar. Eu até marquei essa, né, errada. Só que agora pensando, se for assim, ninguém vai usar o capi, né? Né? Entendeu? Maravilha. A letra D foi a segunda mais marcada. E a letra D fala que permanecem os ônus reais. Gente, é até contraditório as duas partes, Johanna, da assertiva. Numa parte ela fala que é forma de aquisição originária da propriedade, na outra fala que permanecem os ônus. Não. O que é a forma de aquisição? Existem duas formas de aquisição, né, Marília? É uma forma de aquisição originária e derivada. A originária, ela se caracteriza justamente por não permanecer nenhum resquício da propriedade, da propriedade anterior. Enquanto na derivada, sim. A derivada ocorre por compra e venda, sucessão, enfim. Julgado também do STJ. Cadê? Número 4, inciso 4. A uso capião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes de sua declaração. Então, qualquer ônus que agrave o imóvel, que grave, na realidade, né, que grave o imóvel, com a uso capião, que é a forma originária, some, desaparece. Tranquilo? Alguma controvérsia? Ninguém marcou a letra C, mas a letra C fala que a citação julgada improcedente interrompe. Não. É pacífica a jurisprudência do STJ, justamente no sentido contrário, que a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva. Nessa situação, vocês conseguem visualizar tranquilo isso? É a situação em que alguém está permanecendo na posse de um imóvel e se suspende o prazo? Como assim? Não suspende. Em que hipótese suspenderia, Marília? Pode falar. Eu estava querendo perguntar se, já que não é interrompe, se era só trocar pela palavra suspende na resolução objetiva. Não suspende nem interrompe. Nenhum dos dois. Por quê? Porque foi julgado improcedente. É assim. Vamos supor, Marília, que você está no exercício, exercendo uma posse que tem todos os elementos para uso capi, certo? Uma posse com animus domini, enfim. E alguém intenta uma ação possessória em relação a essa mesma terra que você está ocupando.
e está em vias de usucapi. Essa ação possessória, você foi citada para essa ação possessória, mas essa ação possessória foi julgada o que improcedente. Então, foi que foi reconhecido, Marília, que ao final e a cabo, a sua posse, na realidade, era sua, já que essa ação possessória foi julgada improcedente, não criou nenhum óbice à sua posse. E por que isso é relevante? Porque para uso capião precisa demonstrar uma posse mansa, pacífica e contínua, né? Precisa dessa posse contínua. Se eventualmente uma ação possessória fosse julgada procedente em desfavor de você, iria atrapalhar a contagem do seu prazo. E aí poderia interromper ou suspender a depender de como se configuraria no caso concreto. Foi julgada procedente, você teve que sair da terra, se saiu da terra, zero, né? Então interromperia realmente. Mas não há essa suspensão da interrupção no caso dela ser julgada improcedente. Por quê? Porque manteve-se a compreensão de que a sua posse está, de que a posse daquele que está possuindo com fins de uso capião foi contínua. Conseguiu visualizar, Marília? Eu não te vejo, Marília, você está travada. Então, aí eu... Mas beleza. Sim, escreveu. Beleza, item B. No item B, fala que o contrato de promessa de compra e venda não constitui título apto a ensejar aquisição por uso capião. E a jurisprudência é justamente no sentido contrário. Item 4. O contrato de promessa de compra e venda constitui justo título apto à aquisição da propriedade por uso capião. Né? Realizou um contrato de compra e venda, a pessoa começou a exercer a posse, se emitiu na posse e acabou que não registrou, Yasmin, acabou não registrando esse imóvel. Ela pode adquirir para uso capião, mesmo tá havendo um contrato de compra e venda, tendo pago? Sim. E esse contrato, Aline, vai servir de justo título. Inclusive, esse contrato, Marília, não precisa ter sido registrado. Vê o que a jurisprudência diz a respeito disso. Julgado recente, de março desse ano, mas já era algo pacífico também, Ângela. Item 2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária. Beleza? Certo. E, por fim, a letra A, que de fato, Daiane, é o gabarito. A letra A fala que os herdeiros podem ajuizar a ação possessória em razão do princípio da SAISIN. Verdadeiríssimo, completo. Os herdeiros passam a ser legitimados ativos para essas ações, para todas as ações de direito real, enquanto está aberto o inventário. Por quê? Porque, por aplicação desse princípio, o direito, Luara, ele não concebe, o direito civil não concebe que algo fique sem dono, sabe? Então, assim, para que não haja, em momento algum, alguém sem titularidade das coisas, dos objetos, o princípio da SAISIN vem dizer que com o falecimento já há a imediata transmissão desses bens para os herdeiros. Os herdeiros já passam a ser legitimados, inclusive para tutelar por via de ação possessória. Inclusive, eles são legitimados ativos, também podem ser legitimados passivos, se de fato estiverem ocupando, enfim, exercendo posse sobre algum bem imóvel. Então, gabarito, letra A. Letra A de Ângela. A de Ângela. O B está errado, porque constitui justo título. C, não interrompe nem suspende. Por quê? Porque foi julgado improcedente. Na letra B, forma originária, não permanece os donos reais. E na letra E, não induz essa presunção. É justamente o inverso. Esclarecido? Vamos para a questão 4. Vamos para a questão 4. Vamos ler situação por situação, né? Acho que fica melhor e a gente já vai analisando o que é que aconteceu em cada uma dessas situações. Mas deixa eu ver se vocês acertaram essa questão.
Questão 4. Marquem logo as respostas de vocês, por favor. Então, craque em partilha, gostei de ver. Então, craque. Tá. Yasmin, vamos ler? Item por item. A gente lê um item, aí já verifica logo ele. Item 1. As verbas de natureza trabalhista, nascidas e pleiteadas na constância da união estável ou do casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial ou universal de bens. Lê logo o item 2 também, porque o item 2 está muito correlato ao 1. A jurisprudência é quase a mesma. 2. Os valores depositados em conta vinculada ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, auferidos durante a constância da união estável ou do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial ou universal de bens, ainda que não sejam sacados imediatamente após a separação do casal, ou que tenham sido utilizados para a aquisição de imóvel pelo casal durante a vigência da relação. Obrigado. O que a jurisprudência vai falar sobre esses dois itens? A jurisprudência é muito pacífica quanto à comunicabilidade dos créditos trabalhistas nascidos e pleiteados na constância da união estável. Então, o item 1 é claramente um item que comunica e deve ser partilhado, sim, entre eles. É interessante, há uma certa confusão, a compreensão, né, Ângela, de por que isso? A ideia é que as verbas trabalhistas, elas acabam se tornando ou formando patrimônio comum do casal. O que um aufere com seu trabalho e todo esse patrimônio que ganha, ele acaba por reverter em favor da família. Então, é por isso que deve haver essa partilha desses créditos trabalhistas, forma realmente esse patrimônio comum. E o FGTS se enquadra em verba trabalhista também, né? O STJ até utilizou essa expressão. Durante a sociedade conjugal, pertence à massa de bens comuns do casal, por isso que devem ser partilhados na época da dissolução. Tem um julgado do STJ que fala, inclusive, da divisão de valores, assim, um casal, Minerva e Severo eram casados, aí durante a constância do casamento, Severo deixou de receber a indenização de algumas férias, e ajuizou uma ação para cobrar essas férias vencidas e não pagas para ele. Eles se divorciaram, o processo não tinha sido sentenciado ainda, o processo foi sentenciado e reconheceu que ele tinha direito a receber essas férias. O STJ disse, essas férias também têm que ser partilhadas com a Minerva, porque senão ia chegar a uma situação diferenciada de, só porque ele recebeu esse valor depois do término, esse valor não foi revertido para a família, mas se eles estivessem casados, enquanto eles estiveram casados, as próprias férias, os próprios valores, as verbas trabalhistas referentes às férias de Minerva foram revertidos. Então, até essas diferenças salariais são partilhadas referente à época da constância do casamento, tá? Então, isso é bem pacífico mesmo. Vamos para o item 3. Opa, desculpa. Yasmin? Oi, tá ouvindo? Ficou baixo. Item 3. A valorização patrimonial dos imóveis ou das cotas sociais de sociedade limitada adquiridos antes do casamento ou da união estável. Não faz sentido, né? Partilhar essa valorização que é anterior à união. Por quê? Porque essa valorização não decorre de esforço comum. Eles precisaram se esforçar alguma coisa ali para o imóvel se valorizar, as cotas sociais se valorizar? Não. Foi algo que ocorreu independente do esforço deles.
aqui, jurisprudência do STJ, a valorização patrimonial das cotas sociais adquiridas antes do casamento não deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado, por ser decorrência de um fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal. Pode falar, Aline. Mas, no caso, benfeitorias nos imóveis que não partilham, partilha, né? As benfeitorias. Ah, tá. Mas aqui está falando de cotas sociais, realmente, né? Uhum. A valorização patrimonial das cotas sociais. São cotas sociais. Ah, tá, tô viajando. Tá, desculpa. Entendeu? Não, tô tava viajando. Tá, não. Mas se for um imóvel, for feito benfeitoria. Ah, e no caso de valorização do imóvel sem nada. Não, porque a valorização Também do não imóvel, partilha. não partilha. Sei lá, construíram uma rodovia perto, abriram uma rua, enfim, valorizou o imóvel por algo que não decorreu do esforço deles. Por que que a benfeitoria valoriza ali? Porque a benfeitoria houve um esforço comum, assim, eles estão agindo para valorizar o imóvel. Aqui está tratando de uma situação em que não há esse esforço, entendeu? Sim. Entendi. Maravilha. Obrigada. E item 4, Yasmin. Os valores investidos em previdência privada fechada. A diferença da previdência fechada e aberta, né? Qual é que partilha e qual é que não partilha? A fechada não partilha. A fechada é aquela que a própria empresa faz em benefício, em prol dos seus empregados, em que não há uma contribuição diretamente dos empregados, é fechada, não há participação externa. Na aberta, Vanessa, vai partilhar porque se considera como fundo de investimento. É como se fosse investimento. Então, o investimento entra na partilha, mas a fechada, que não há nessa participação, realmente é a própria empresa que faz, não partilha. Então, como a questão queria o caso em que não entra na partilha, Johanna, e aí tinha que observar que era o que não entra, algumas pessoas devem ter engolido esse não, por isso que marcaram errado. Mas o que não entra é o item 3 e 4, a partir de uma leitura sistemática, como a Marília colocou, do 1660 e 1659 do Código Civil. São as hipóteses legais que a jurisprudência embasa para ter essa conclusão que a gente chegou aqui nessa questão. Beleza? Então, gabarito, letra D. Letra D de Deus. Certo. Chegamos agora na questão 5. Questão 5. Vamos lá. Ana tá podendo falar? Ou não? Eu gosto tanto de Posso ouvir a falar Ana. sim. Lê pra gente? Leio. Na convenção de condomínio, estabeleceu-se que a construtora Almofadinhas, proprietária das unidades mobiliárias ainda não comercializadas do condomínio Sonserina, precisaria pagar apenas 30% do valor da taxa condominial por unidade, enquanto os demais condôminos pagariam 100% da cota condominial. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Certo, pode ler. A. Em regra, a convenção do condomínio pode fixar o rateio das contribuições condominiais de maneira diversa da regra da fração ideal pertencente a cada unidade. B. No caso exposto, de acordo com a jurisprudência do STJ, a cláusula é nula. C. C. A convenção de condomínio aprovada é eficaz para regular as relações entre os condôminos apenas após o registro. D. D. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de taxas condominiais é de 5 anos. E. Nas relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Obrigado, Ana. Podem De marcar a nada. resposta de vocês. Eu acho que esse foi veiculado informativo. Julgado até relativamente recente da STJ.
Mais alguém vai marcar? Ian, no 664. Foi, né? 664. Maravilha. Então, o que a questão trata? De fato, em regra, é possível sim que a convenção de condomínio fixe um rateio de contribuição condominial, ou seja, a cota condominial de maneira diversa. Mas essa fixação de maneira diversa tem que ser por um critério justo, sabe, Ana? Tem que ser um critério justo. Por exemplo, num determinado edifício, existem apartamentos de 80 metros e apartamentos de 160 metros. Então, a cota condominial é diferente porque vai ser proporcional ao tamanho, à área, ao domínio útil de cada apartamento, de cada unidade. É um critério justo. Sendo critério justo, veja só, esse julgado, nos termos do 1336.1 do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais. Então, é obrigatória a observância do critério de rateio das despesas previsto na Convenção do Condomínio, quando o critério eleito é justamente aquele previsto como regra geral para as hipóteses em que é ausente tal estipulação. Se for um critério justo, Marília, não tem problemas em haver a fixação de cota condominial de maneira diferente. Inclusive, por exemplo, para o síndico, em alguns condomínios, ele é isento. É uma forma de fixar de forma diferente o rateio da contribuição condominial, mas é válida. Ocorre o quê? Que nesse caso específico, em que a construtora, Ana, estabeleceu que ela pagaria, foi aprovado em convenção, né, mas ela aprovou que nos apartamentos dela só ia pagar 30% da cota, enquanto os demais deveriam pagar 70%. O STJ entendeu, de fato, que nesse caso não havia, que não era válida. Esse aqui é um que eu trago que é válida. Esse aqui é um que eu trago de fato que não é válida. Veja só. A convenção otorgada pela construtora não pode estabelecer benefício de caráter subjetivo a seu favor, com a finalidade de reduzir ou isentar o pagamento de taxa condominial. Então, a redução ou isenção da cota condominial a favor de um ou vários condôminos implica oneração dos demais, acabando em gerar uma situação de desproporcionalidade. Dessa forma, essa cláusula é nula. Nesse julgado anterior, também em 2021, são até próximos. Esse é 2020, foi o que foi veiculado no informativo, que a Ângela comentou, e esse é 2021, em que o rateio era diferente. Não era igual entre todos os condôminos, mas era por um critério justo. E, sendo critério justo, tinha que se preservar a convenção. Eu vou até pesquisar depois. Não, também era a fração ideal. Era a fração ideal, ó. A fração ideal do terreno que ensejou a fixação de maneira diferente. Vejam, a súmula 260 do STJ fala que a convenção de condomínio, Ângela, aprovada, mesmo sem registro, ela é eficaz na relação entre os condôminos. Ela pode ser ineficaz em relação a quê, Yasmin? Em relação a terceiros. Mas entre os condôminos, ela é válida, ainda que sem registro. Só pelo fato de ter sido aprovada. Tá certo, Daiane? De fato, o prazo prescricional é de 5 anos, de acordo com 206, parágrafo 5º, 1, a proteção de cobrança de dívidas líquidas constantemente público ou particular, o STJ entende que se enquadra nesse caso a cobrança da cota condominial. Então, vamos rever na questão como é que fica. A letra A está correta, porque, de fato, essa é a regra geral. Na letra B, no caso exposto, de fato, é nula essa cláusula, de acordo com a jurisprudência do STJ, Yasmin, porque viola a proporcionalidade, então o item B também está correto, a gente não marca. O item C é a resposta, é o item que está incorreto, porque não é apenas após o registro, deve ser antes. A maioria acertou, fiquei feliz. Letra D, o prazo prescricional aplicado é de 5 anos, corretinho. E na letra E, de fato, entre condomínio e condôminos, não incide CDC.
é regido por onde? Pelo próprio Código Civil, né? O próprio Código Civil estabelece como deve se valer isso. O condomínio em si, quando contrata uma prestação de serviço específica, enfim, aí sim pode incidir eventualmente o CDC. Se o condomínio contratar fornecimento de material de limpeza para a área comum do condomínio, por exemplo, nessa relação, sim, poderia incidir o CDC, constatando a vulnerabilidade dele, enfim. Mas entre condomínio e condomínio, não incide o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil. Vanessa, não há limitação do valor de porcentagem para rateio de condôminos e na relação condominial. Vai sempre observar, mas tem que haver uma certa proporção, certo? É só esse critério. Essa proporção tem que obedecer a algum critério justo. É isso que a jurisprudência entende. E no caso dos 2 julgados que eu trouxe, ele considerou justo quando leva-se em consideração a área útil de cada imóvel. Tá bom? Ok. Alguma dúvida? Tranquilo, Ângela? De boa, né? Processo civil agora. Vamos para processo civil. O número da súmula 260. 260. 620 é da questão 1, né? Que a Ângela Maria que citou. Certo. Vamos lá, então. Questão 6, juizado especial. Vou botar para vocês responderem logo. E a gente vai lendo na ordem que vocês tiverem marcado. Questão de juizado especial não é para ninguém estar errando, não. Ainda mais no TJ Paraná. Marquem aí. TJ Paraná vem com 2 questões de juizado especial, dá para gabaritar. Mas podem marcar. Assim, quando eu falo que é para não errar, não vale não responder, entendeu? Ele não responde, não erra, né? Não, tem que tentar. Tá bem dividido. 3 alternativas já foram marcadas, Ângela. O que é que você pensou nessa questão, Ângela? Me diga. Eu fiquei na dúvida entre a B, porque a necessidade de produção de prova pericial afasta a competência dos juizados. Está escrito lá, só que daí tem aquele entendimento de que se for simples, um médico que deu um parecer simples pode ser utilizado. Eu fiquei, isso, mas ainda assim eu marquei a B. Daí tem a D, que eu fiquei super na dúvida, porque eu falei, gente, acho que a ação de direitos difusos e coletivos não pode ser no âmbito do juizado especial, porque demanda mais prova, é mais demorado, daí fere o princípio da celeridade. Mas eu fiquei na dúvida, porque daí aí eu achava que estava errada mesmo, né? Porque não soma, é individual. Entendeu? Aí fiquei na dúvida entre essas duas. Entre B e D, né? E foram muito bem marcadas essas 2 alternativas. Algumas pessoas marcaram a letra E também. As 3 que a Angela falou foram marcadas, B, D e E. Angela, já está falando, vamos ler a alternativa, por favor. Sobre os juizados especiais, assinale a alternativa correta. Não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida por órgão de 2º grau dos juizados especiais. Segura. Ninguém marcou. Por que vocês não marcaram? Porque cabe, né? Recurso extraordinário cabe. Recurso especial, de fato, aqui não cabe. 2 súmulas diferentes. Súmula 640 do STF, falando justamente que é cabível recurso extraordinário. Súmula 203 do STJ, falando que não cabe recurso especial. Então, a gente trabalha com essas 2 súmulas. STF falando que cabe o recurso extraordinário e STJ falando que não cabe o recurso especial. A tela atualizou para vocês? Ou está parada? Está parada. Eu botei na... agora atualizou, né? As 2 súmulas que eu comentei. Tá bom, Ângela?
640 da STF falando que cabe extraordinário e a 203 da STJ falando que não cabe especial. Vamos pular a letra B. Lê a letra C, Ângela. Em se tratando de juizado especial estadual, compete, em regra, ao Tribunal de Justiça Estadual processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato desse juizado especial. Ninguém marcou. Por que vocês não marcaram também? Porque compete à turma recursal. Turma recursal. Entendimento também simulado, né? Entendimento também simulado. Eu trouxe 376 do STJ. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Tem uma hipótese que pode ir para o tribunal. Vocês sabem qual é a hipótese que vai para o tribunal? Quando se discute competência. Quando se discute competência, pode ir para o tribunal. Para julgar o dano moral, né? Competência para julgar o dano moral, não é? Não, a própria competência, Ângela, quando está se pondo em xeque, é a própria competência do juizado especial, entendeu? Entendi. Entendeu? Porque não há recurso, é uma das hipóteses em que não caberia a própria turma recursal apreciar, vai para o Tribunal de Justiça nesse caso específico. Letra E. Lê a letra E, por favor. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos juizados especiais, deve ser considerado o valor da causa, somando-se o valor pretendido por cada autor. Não, é o valor individual, não é o valor global, tá? Jurisprudência também pacífica nesse sentido. Em se tratando de desconsorte ativo facultativo, a fixação da competência de juizado especial é observar o valor de cada autor individualmente, e não o valor global da demanda. Certo? Então, a gente está em dúvida agora entre a letra B e a D. Vamos ler a B, Ângela. A necessidade de produção de prova pericial afasta a competência dos juizados especiais. Espera aí, a Marília perguntou, e se fosse necessário? Boa questão, Marília, se fosse necessário. Se fosse necessário, eu entendo que entendimento é diferente, eu vou dar uma pesquisada. Mas se for necessário e o valor realmente ultrapassar, faz todo sentido considerar-se o valor total, porque se é necessário, o pedido tem que ser o pedido total, a não ser, Marília, que se abra mão de uma parte do valor, né, para ficar no valor do Tribunal de Justiça, do valor da turma recursal. Mas a tese realmente é para o ativo facultativo. Mas é uma boa reflexão. Ângela, você leu que afasta, né? E, em regra, não afasta. De fato, vai afastar se houver uma necessidade de uma dilação probatória extensa, mas uma realização de uma perícia, ainda que seja uma perícia simples, de baixa complexidade, não tem essa implicação. Julgado da STJ em 2019, item 2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência do juizado especial deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Tá? Como ele trouxe uma regra geral, a gente fica na regra geral. A realização de uma prova pericial por si só afasta? Não, só vai afastar se essa perícia for mais complexa. Esse item D, ele está corretíssimo, e é até entendimento repetitivo, tá? De que é plenamente possível. Por quê, Ângela? Aqui a gente está falando de uma ação proposta individualmente. Vocês estão certas quando falam, Aline, que não pode haver uma ação coletiva no âmbito de juizado especial, entendeu? Mas sendo individual, pode. Pensa, por exemplo, em uma ação de medicamento. Uma ação de medicamento em face do Estado. Se for de baixa complexidade e tudo mais, não tem problema nenhum.
ir para o juizado especial da Fazenda Pública, tá? Vamos ver. O que é que não pode? Execução de título judicial formado no procedimento comum. Houve uma ação coletiva, formou esse título, que foi processado no rito comum, né? E aí vai lá e tenta executar esse título no juizado especial. Por mais que o valor seja inferior, não cabe, não pode. Acho que eu tinha lido, era isso que eu tinha lido, então que eu estava na minha cabeça que não podia. Não pode essa execução. Vejam aqui, ó. Ao executar, parte sublinhada, ao executar da competência, ao excetuar da competência do Juizado Especial Federal as causas relativas a direitos individuais homogêneos, a lei se refere apenas às ações coletivas para tutelar os referidos direitos, e não às ações propostas individualmente pelos próprios titulares, né? Aline, você tinha levantado a mão, pode falar. Não, eu confundi também essa questão que eu tinha lido, que não poderia, se tivesse uma ação coletiva, e não poderia executar num juizado especial. Esse termo repetitivo, ó. Não é possível propor no juizado especial da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob rito ordinário, assim como foi o rito sumaríssimo da Lei 12.153 ao juízo comum, tá? Execução. Tranquilo? Então, gabarito dessa questão, letra D. D de dado. A maioria marcou B, de fato, mas acho que ficou claro agora, né? A produção de prova por si só não afasta a competência do juizado especial. Vamos continuar em processo coletivo. Porque eu não estou vendo todas vocês. Mas vamos lá. Clarissa, você quer ler ou você não está podendo? Posso ler sim, dá para me ouvir direito? Perfeito, pode falar. No âmbito do processo coletivo, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Letra B. Espera um pouquinho. Vamos ler a alternativa para a alternativa. Vou deixar logo vocês marcarem a resposta de vocês. Inclusive, quem quiser marcar essa letra A, fique à vontade, a letra de lei, né? Então, ela pode ser que... Ian, é letra de lei, mas ela não foi... essa competência territorial não foi julgada inconstitucional esses dias? Foi. Então tá. Falei, era só para ver se você estava atualizado mesmo. Beleza, ó. Já que a Ângela já antecipou, né? O artigo é inconstitucional, o artigo 16 da 7347, alterada pela 9494. E o artigo 16 fala justamente essa previsão que foi estabelecida, mas a STF decidiu que ela é inconstitucional. Então, a gente não pode marcar ela correta. Foi uma tentativa do legislador de praticamente matar o processo coletivo, né? Limitar realmente a competência do órgão prolator não faz muito sentido, acaba por desvirtuar a própria finalidade do processo coletivo. Letra B, Clarissa, pode ler. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do seguro obrigatório, DPVAT, em benefício do segurado. Uma pessoa acabou de marcar essa alternativa e esqueceu do texto da súmula 470 do STJ, entendimento simulado já antigo, que fala que o Ministério... Cadê? Eu errei. Tá certo, a súmula que foi cancelada. A súmula que foi cancelada, tá certo. É porque eu faltei botar o registro que a súmula foi cancelada. E passou-se a entender que o Ministério Público tem sim essa legitimidade. Especialmente, Ângela, pela natureza do seguro. A natureza do seguro DPVAT.
Eu jurava que tinha colocado os comentários sobre o cancelamento dela. Houve até uma tentativa do atual governo, né, de acabar com o DPVAT. O próprio STF voltou em razão de quê? Da função social desse seguro. É um seguro que tem uma repercussão muito, muito grande. Então, é um seguro obrigatório de extrema relevância. A súmula 470 foi cancelada pelo STJ em razão do interesse envolvido, de extremo interesse social envolvido. A súmula foi cancelada e entendeu que o MP pode sim tutelar. Obrigado, Yasmin. Letra C. Clarissa. O integrante da categoria tem legitimidade para ajuizar a execução individual de sentença proveniente de ação coletiva proposta por associação, desde que seja filiado à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Ninguém assinalou essa questão e ela é uma questão um tanto polêmica, mas é o seguinte: se o título... Exatamente, Marília, só em ação coletiva ordinária. Em se tratando de uma ação coletiva, Aline, que foi processada no regime de substituição processual, quando substitui o quê? Substitui todos. Então, não precisa realmente estar ou não filiado, vinculado, associado, se for no regime de substituição processual. No regime de substituição processual é desnecessário, independente de ser filiado à associação promovente. Foi o Tecendo Linhas que eu elaborei uma questão um pouco sobre que envolvia essa discussão. Foi. Eu ia até te falar, eu estava começando a escrever que a tua aula no Tecendo Linhas sobre essa matéria que envolveu os sindicatos, tu foi maravilhosa. Eu fazia uma confusão na minha cabeça, esclareceu todinha a minha vida. Foi, né, Angela? Uhum. Mas que bom. Eu acho que na questão a gente discutia até o seguinte: era um sindicato que queria fazer valer uma lei que promovia um reajuste para toda a categoria. Sabe, Aline? Toda a categoria de professores tinha que receber um reajuste de 5% no salário desde janeiro. Já era julho, o executivo não implantou. O sindicato ajuizou a ação coletiva para conseguir esse reajuste. Ao fazer essa ação, ele está atuando em regime de quê? De substituição. Porque em benefício de quê? De toda a categoria. Não está falando de um servidor específico, que tinha direito a esse reajuste. Então, até mesmo quem não é filiado ao sindicato, só pela própria condição de ser professor, de se enquadrar nesse benefício, tem direito tem direito ao reajuste, entendeu? Dando um caso concreto aqui para vocês. Mas se tratar de ação ordinária, e por que na ordinária precisa, Marília? Justamente pelo que a Aline comentou, porque é regime de representação. Quando você representa, você está representando somente quem está afiliado àquele momento. Então, não tem como representar os futuros membros. Não, você representa o presente. A letra D, Clarissa. A ilegitimidade ativa ou a irregularidade da representação processual implica a extinção do processo coletivo. Não, a gente vai tutelar e buscar sempre pelo princípio da própria disponibilidade da demanda coletiva, né? A gente tem que buscar a resolução de mérito e a continuidade da ação coletiva, porque é justamente com a resolução de mérito ou a busca pela solução que a sociedade, o interesse coletivo que está sendo tutelado vai ser de fato protegido. Não faz sentido essa extinção prematura. A própria hipótese na lei, em que em caso de desistência ou abandono da ação pela associação, o Ministério Público, outra legitimidade, pode ser intimado para assumir a titularidade ativa. Perfeito, Marília. O princípio da máxima eficácia, máxima efetividade da demanda coletiva. Maravilha. E item Clarissa. Ainda que a competência da Defensoria Pública para a defesa de interesses e direitos transindividuais esteja vinculada à interpretação das expressões necessitados e insuficiência de recursos constantes, respectivamente, no texto dos artigos 134 e 5º, da Constituição 84. Federal,
Essa interpretação deve se dar de forma ampla e abstrata, bastando que possa haver a existência de um grupo de hipossuficientes, independentemente de alcançar de forma indireta e eventual outros grupos mais favorecidos economicamente. Maravilha, tá perfeito. Foi justamente esse entendimento jurisprudencial do STJ. Foi a transcrição, de fato, do julgado dele, esse artigo, tá? Saiu um X a mais, né, Marília? 74. Obrigado. Eu copiei direto do STJ, tá? Então o STJ também errou. Mas eu devia ter conferido. A 74 a gente não discute com a Marília porque ela é tipo a defensoria, então ela tá muito afiada com isso, a gente... Enfim. É aquela situação, gente, assim, vocês podem até pensar num grupo que seja economicamente, que tenha poder, capacidade econômica elevada. Mas ainda assim, Aline, se puder abranger também uma parte que é necessitada, que tem insuficiência de recursos, sabe? A Defensoria teria, sim, essa titularidade para essa legitimidade para o processo coletivo, para a tutela desses direitos. Então, gabarito, letra E. É só para falar que essa leitura é uma leitura ampliativa. Não precisa ser todos os beneficiários, eventualmente, dessa ação proposta pela Defensoria, não precisam ser hipossuficientes. Basta que haja uma parte que seja hipossuficiente que já endossa a atuação da Defensoria. Maravilha. Questão 8. Pedido de suspensão de segurança. Essas questões, necessidade jurídica e hipernecessitado. Maravilha, Marília. Essas questões, como a questão 8 é chata, né, Ângela? Que pergunta quantos itens são corretos. Tu gosta desse estilo de questão? Eu não tenho muito querer, né? Porque eu só experimentei isso na minha vida, a primeira vez foi em Brasília esses dias, né? Mas é difícil. É chatinho. Mas eu adorei estudar essa matéria aqui, porque eu não sabia nadinha desse negócio de pedido, não conseguia De suspensão, né? assimilar o que era essa suspensão, pedido de suspensão de segurança. Ótimo. Pois vamos esclarecer agora o que é essa suspensão de segurança. Aline, quer ler? Posso ler, sim. Uhum. Bora lá. Sobre o pedido de suspensão de segurança, analise os seguintes itens. Tem natureza jurídica de incidente processual, sendo que a decisão de suspensão para o STJ possui natureza jurisdicional. Segura. Vamos lá, ver o que acontece, o que é a suspensão de segurança. O pedido de suspensão de segurança, de fato, é simplesmente um instrumento processual que vai ter, de fato, essa natureza de incidente processual, tá bom, Ângela? No qual as pessoas jurídicas de direito público ou Ministério Público, e aí pessoas jurídicas de direito público, Estado, município, enfim, estão englobados, requerem ao presidente do tribunal que for competente para o julgamento do recurso, ou seja, essa suspensão de segurança de uma decisão de um juiz de primeiro grau. O pedido vai ser direcionado a quem? Ao presidente do TJ. Se foi uma decisão do TJ, o pedido vai ser direcionado a quem? Ao presidente do STJ, se a matéria for infraconstitucional, ou ao presidente do STF, se a matéria for constitucional. Para que suspenda a execução da decisão, sentença ou acórdão, ou seja, pode ser uma decisão interlocutória, uma decisão de antecipação de tutela, pode ser de uma própria sentença ou de um acórdão, sobre o argumento de que esse provimento jurisdicional causa grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. E esses conceitos são bem abstratos assim, para a jurisprudência. É por isso que se discute se essa decisão tem, de fato, um cunho jurisdicional ou um cunho político. Eu trouxe aqui diversas previsões legais do pedido de suspensão de segurança, em diversas leis está previsto, no mandado de segurança, na lei da ACP, na 9494 também é presente. E aí, no item 1, nós temos essa distinção. Se a natureza da decisão é político ou jurisdicional, justamente por conta desses conceitos, Aline, que são tanto abertos, né?
o que é essa grave lesão à economia, à ordem, enfim. O STJ tem entendimento pacífico de que essa decisão tem uma natureza política. E é justamente por isso, por entender que essa decisão é de natureza política, Clarissa, que o STJ entende que não cabe recurso especial em face dessa decisão. Uma decisão de suspensão de segurança prolatada por um tribunal de justiça, por exemplo, é inviável se discutir em âmbito de recurso especial, porque ela é decisão de natureza política. Se é decisão de natureza política, não cabe recurso. Já o STF entende que ela não possui conteúdo político, essa decisão, mas sim um conteúdo jurisdicional. E, em tese, é cabível, sim, recurso especial. Em tese, para o STF, seria, claro, né? Nele que vai julgar. Aí ele entendeu que, em tese, cabível recurso especial em face da decisão, porque ela teria natureza jurisdicional. O que foi que o item 1 falou? O item 1 falou que para o STJ de natureza jurisdicional. Não. Para o STJ de natureza política. E é justamente por isso que ele entende que não cabe recurso especial. O STF é o inverso. Entende que tem natureza jurisdicional e aí cabe recurso especial. Tranquilo? Sim, Marília, incidente processual está certo, não tem natureza de recurso. E sobre recurso, a gente já vai ver aqui no item 2. Aline, pode ler o item 2. Pode ser cumulado com a interposição de um recurso como um agravo de instrumento, sem que haja violação ao princípio da singularidade. Maravilha. É sem violação ao princípio da singularidade, justamente porque como a suspensão tem a natureza jurídica de incidente e não de recurso, Yasmin, então a gente pode cumular a interposição de um agravo de instrumento, de um recurso para reformar a decisão com a suspensão. Vejam só, a gente precisa entender o que acontece com cada um desses instrumentos. A suspensão, Marília, a suspensão de segurança deferida não reforma, não modifica, não altera em nada a decisão. Tudo bem, Ana? Boa noite. A decisão não altera em nada, a decisão da suspensão de segurança não altera em nada a decisão guerreada. Apenas suspende os seus efeitos. Ou seja, mexe apenas na eficácia da decisão. De outra forma, o agravo de instrumento ou recurso qualquer que seja interposto em face da decisão busca justamente o quê? Reformar. É o recurso que tem em si a finalidade de modificar o conteúdo da decisão. Mas a suspensão não. A suspensão não modifica o conteúdo da decisão. No máximo, e isso é o que ela faz mesmo, suspende a sua execução. A própria letra da lei prevê a possibilidade de interposição do agravo de instrumento e relacionando que ele não interfere em nada no julgamento do pedido de suspensão. Beleza? Compreendido? Então, o item 2 está correto. Item 1, falso. Item 2, verdadeiro. Item 3, Aline. Pode ser formulado por concessionária de serviço público. Pode. Pode ser, sim, formulado por concessionária de serviço público. Mas desde que seja para tutelar interesse público primário. Se for o interesse econômico dela, não pode. Mas sendo interesse público primário, pode. Veja só, a jurisprudência do STJ autoriza que as concessionárias de serviço público formulem pedido de suspensão quando demonstrado interesse público envolvido decorrente da prestação de serviço delegado. Então, nessas hipóteses, ela pode. Teve um caso que repercutiu muito agora recentemente, que foi bem doido. Foi porque a própria concessionária de serviço público, ela era autora da ação. E aí teve negada a liminar que ela queria, e aí ela entrou com a suspensão de uma negativa. A STJ nem conheceu dessa suspensão. Porque ele disse que não pode ser quando ela é autora. A suspensão de segurança só é cabível quando a entidade pública é demandada, não quando ela mesma é autora do processo. Até meio lógico isso, né?
Maravilha. Então, o item 3, Ângela, está correto. Aline, item 4. Não pode ser formulada em face de decisão prolatada por membro de tribunal superior se a causa não tiver fundamento constitucional. Está correto também. Está correto também. Vamos ver. Decisão prolatada por membro do tribunal superior. Tem fundamento constitucional, então vai para o STF. Tem como direcionar esse pedido, suspensão ao STF. Mas se a causa não tiver fundamento constitucional, não seria cabível, em tese, recurso extraordinário, então também não há possibilidade de suspensão. O que vai determinar aqui é se pode ou não, se é cabível ou não o próprio recurso extraordinário. Não sendo cabível, fazendo essa associação, se não tiver matéria constitucional, não é possível. Então, o item 4 não pode ser formulado se não tiver fundamento constitucional. Tá certo. Itens 2, 3 e 4 corretos, estão corretos. Letra C, apenas 3. Maravilha. Uma pessoa acertou. Parabéns aí para uma pessoa que acertou, que eu não sei quem foi. Deu para revisar bem, suspensão de segurança. Yasmin, que já teve uma vez na advocacia pública, entendi bem que acho que foi bem ela que acertou esse item. Foi não? Maravilha. Certo. Vamos para a questão 9, mandado de segurança. A questão está tranquila. 9 e 10 tá de boa. Acho que o meu coração já estava mole nessas últimas 2 questões. Deixa eu botar aqui. Questão 9. A, B, C, D, E. Marquem a resposta de vocês, por favor. Tá sem resposta, peraí. Ah, não, tá sem resposta não, tá certo, achei. Bora lá. Sob mandado de segurança, ação alternativa correta. No item A, está falando que apenas é admitida a intervenção de terceiros na modalidade de assistência litisconsocial. O que a jurisprudência disse sobre isso, Yasmin? O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, conforme o artigo 24. É porque o artigo 24 da lei, ele fala que aplica-se a mandado de segurança apenas, no CPC 73, né? Se aplicava apenas a ideia de litisconsórcio. Então, apenas litisconsórcio é possível. Por interpretação disso, tanto a STF quanto a STJ falaram que é incompatível com a intervenção de terceiros. Então, litisconsórcio pode, mas assistência já é uma modalidade que não está prevista, né, na letra da lei como possível. Então, definitivamente, não é admitida intervenção de terceiros em mandado de segurança. A letra A está errada. Nem mesmo a assistência litisconsocial é admitida. Tá bom? Em razão do rito, não há essa vedação. Na letra B, ninguém marcou. Fiquei feliz porque ninguém marcou, porque é algo realmente bem batido, né? Fala, Ângela, que é cabível mandado de segurança contrato judicial contra o qual não caiba recurso. Até aí, se for teratológico, ok. Mas já tenha transitado em julgado, não. Se transitou em julgado, não pode impetrar mandado de segurança. Tem entendimento simulado nesse sentido, mas tem a letra da lei que fala sobre isso também, né? Da decisão judicial transitada em julgado, contra ela não se cabe mandado de segurança. Seria utilizar o mandado de segurança, Ângela, como sucedâneo da própria ação rescisória. Não faz sentido, né? Beleza. Mas aí nós temos a letra C. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial por terceiro que não seja parte do processo condiciona-se a interposição de recurso.
tem discussão boa sobre isso, Ângela. Tá errado, certo? Súmula do STJ, clara em sentido contrário. A impetração de segurança por terceiro, contrato judicial, não se condiciona à interposição de recurso. Tem algumas leituras que devem ser feitas, esse julgado faz muito bem, que não se aplica essa súmula quando o impetente já tem ciência do processo e já tinha postulado no feito. Então, assim, ele já não era mais terceiro. Se ele já tinha ciência do processo e já tinha postulado, assim, ele é um terceiro, mas não um terceiro que pode se valer de mandado de segurança. Esse terceiro, Clarice, que pode se valer de mandado de segurança é aquele que é pego totalmente de surpresa, entendeu? É totalmente de surpresa, já perdeu o prazo recursal e aí ele tem essa legitimidade para interpor, impetrar, aliás, mandado de segurança. Isso que eu falei para vocês. É permitido que o terceiro se utilize da via mandamental, sempre que não tenha obtido condições de tomar ciência do ato judicial que lhe prejudicou a possibilitar a interposição do recurso cabível. Chegamos, então, no item E. O item E é muito interessante, algumas pessoas marcaram. Eu vou já ler o D, que é a resposta. No item E fala que, ainda que haja jurisprudência do tribunal consolidada sobre o tema, é imprescindível a atividade do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. André, o STJ entendeu que não. Se houver entendimento do tribunal já consolidado sobre aquele assunto, é dispensável a intimação do Ministério Público. Enfim, para o Ministério Público, vocês podem criticar esse entendimento, tá? Mas é isso que a STJ entende. E, inclusive, afastou a ausência de nulidade, no caso, porque não houve remessa ao Ministério Público dos autos para parecer. No item D, julgado recente do STJ, fala assim: se impetrado mandado de segurança em face de decisão judicial e, no curso do processamento, haja o trânsito em julgado da decisão questionada, ainda assim, o mérito do mandado de segurança deve ser julgado. Verdade, Aline? Não há perda do objeto. Querem alegar perda do objeto, mas não há que se falar, Ângela, em perda do objeto, tá? O julgado eu trouxe para vocês aqui. No entanto, se a impetração do mandado de segurança for anterior ao trânsito em julgado de decisão questionada, mesmo que venha a surgir, que venha a acontecer esse trânsito em julgado, o mérito do mandado de segurança deve ser julgado, não podendo se invocar o seu não cabimento ou a perda do objeto, tá? Vocês poderiam pensar que deixou de existir o ato coator com o trânsito em julgado, né? Mas ele tem sido impugnado tempestivamente a época que saiu dentro do prazo decadencial de 120 dias, sendo a decisão teratológica, deve ser, sim, apreciado o mandado de segurança, o mérito do mandado de segurança e afastado essa questão de perda do objeto. É uma questão boa, é um julgado bom, porque intuitivamente a gente poderia pensar que haveria perda do objeto, né, Aline? Intuitivamente a gente pode pensar isso. Eu não marquei porque já na hora já pensei, né? Ia ter perda. Então é contra-intuitivo, é um julgado interessante. Letra D é a nossa resposta. Última questão da noite. Procedimento especial. Procedimento especial de solução parcial de sociedade. Todo mundo estuda isso, né? Todo mundo, assim, enfim, super afiado, todo mundo passa muitas vezes por esse assunto. Assunto horrível. Enfim, bora lá. Vou botar enquete, vocês marcam rapidinho, mas ela é letra de lei. Vai ser super tranquilo de responder. Marquem aí, por favor. Tá vendo? Questão de letra de lei, vocês acertam sem nem... Retiro o que eu disse. 3 alternativas já foram marcadas, então retiro o que eu disse. Questão de letra de lei a gente erra também, tá normal, faz parte, né, Aline? Faz parte do jogo. Ação de solução
parcial da sociedade. Essa é a alternativa correta. Na letra A, Clarice, a gente fala que os sócios e a sociedade devem ser citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido a apresentar a contestação, sendo passível de nulidade o processo em que não for citada a sociedade. Algumas pessoas marcaram esse item. Ele está correto, Andréia? Não, está errado. Se todos os sócios forem citados, não vai haver nulidade em razão da não citação da sociedade, tá? Parágrafo único do 601. A sociedade não citada, a sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem. Mas ela, mesmo assim, fica sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada, justamente porque todos os sócios foram, certo? Item B, gostei porque foi a maioria que marcou ele, mas a gente fica com medo, né? Assim, se a gente não conhece a letra da lei, quando a gente leu necessariamente, a gente fica com medo de marcar, mas é isso mesmo. A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. Artigo 599, parágrafo 1º. A petição inicial deve ser instruída com esse contrato social consolidado. É importante isso até para delimitar, Yasmin, como a sociedade está naquele momento, né? Se eu estou querendo uma dissolução parcial da sociedade, eu tenho que pegar o raio-x, ou como a sociedade se encontra naquele específico momento. Por isso que é tão necessário que ela seja instrua o processo. A letra C, teve gente que marcou também. Essa ação pode ser proposta pela própria sociedade, se os sócios sobreviventes admitirem o ingresso do espólio. Não. Fez a confusão na letra da lei aqui. É quando não admitirem, entendeu? A própria sociedade pode propor a ação se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando o próprio contrato social já possibilitava isso. Na letra D, fala que a data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz de ofício. Não, de ofício não. Tem que ser sempre a requerimento. Tá? Pode sim, a qualquer tempo antes da perícia, o juiz pode ser instigado a definir isso, mas tem que ter requerimento. Artigo 607. A pedido da parte, certo? A pedido da parte. Por último, não é cabível se o único pleito for a apuração de haveres. É possível sim. Artigo 599, inciso 3. Somente a resolução ou apuração de haveres. Então, em todas nessas três hipóteses, é possível o ajuizamento da ação de solução parcial, inclusive se for apenas para apurar haveres. Maravilha, turma. Questão mais de letra de lei, né? É importante porque cai também. E se a gente não estudar assim, a gente não abre o Código de Processo Civil para estudar um instituto tão interessante quanto esse. O artigo da C. Aqui, ó. 603. Ok? 603. Maravilha. Turma, acho que assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida ainda? Amanhã tem... E eu acho que não coloquei o caderno, porque eu fiquei para atualizar com o novo layout, eu acabei não colocando lá. É porque eu decidi que eu não ia publicar mais nada sem o novo layout, porque se a gente não fizer logo, Ângela, fica só empurrando com a barriga e não faz nunca. Tanto é que os próprios programas de mentoria de domingo, eu parei e fui atualizar, enfim. Vou colocar agora, tá? Daqui a meia horinha já está no site as nossas questões da aula de amanhã. Acho que são 3 questões só discussivas para a gente resolver juntos. Tranquilo? Então, vou parar a gravação. Muito obrigado.